Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, uma segunda-feira com 30 graus neste exato momento em Ribeirão. É uma tarde nublosa, vai chover no decorrer do período, a possibilidade nesse momento é de 5, mas ela vai cair em Ribeirão. A umidade está de 55, vai subir com a chuva que teremos aí do meio da tarde para o final da tarde, e teremos também 32 graus de máxima e tivemos logo pela manhã 23 graus de mínima, né? Então, passando daqui para poder falar algumas coisas que são necessárias, tá? A primeira coisa que é muito necessária é a respeito do Aedes aegypti e dos escorpiões. Com essa chuva, umedece a terra, umedece o tijolo, telha, aquelas porcariadas que fica jogado no fundo do quintal. E os escorpiões gostam desse ambiente e o Aedes aegypti gosta da água que sobra da chuva. Então, vai chover e a água vai ficar parada naqueles recipientes que você não jogou fora, que você não limpou, e ele fica ali aquela aguinha quentinha, limpinha, arrumadinha, escurinha, e o Aedes aegypti vai e faz o seu ambiente favorável para poder ter a proliferação da sua prole, né? Colocar essas larvinhas ali e fazer com que aumente a sua família. Esses dois, o mosquito Aedes aegypti, a mosquita infectada, ela pode causar grandes problemas para você. Grandes. E pode te levar até para o cemitério. Nossa, não pode falar aí? Pode sim. Se você é preguiçoso, se você gosta de sujeira, se você continua deixando a sua casa, porque eu tenho notícia aqui de gente que fica zanzando aí para a rua fora e na hora que precisa não faz a limpeza do seu quintal. Então, para mim, esse tipo de gente precisa escutar. E os outros? Os outros vão escutar, infelizmente, porque está todo mundo junto. Mas aqueles que têm a casa limpinha, arrumadinha, nem se importa com isso. Ele não está falando para mim, pronto, acabou. Agora você que fica reclamando aí, não precisa ficar falando isso toda hora. Você é aquele que não faz. É por isso que você fica bravo, sabe? Gente que não leva limpo a sua casa é que fica reclamando de quando fala que é para poder limpar. Porque aqueles que limpam nem se preocupam. Eu falo que você precisa limpar a sua casa. A minha tá limpa. Não tô nem aí, pode ficar falando aí. Eu já ouvi isso de um sujeito falando, capelão, pode falar. Fala o dia inteiro, fala até espumar o canto da boca. Eu não tô nem aí, a minha casa é limpa. Eu falei, é isso. Aqueles que reclamam é porque não limpam, sabe? Então, se você for infectado pelo mosquito da dengue e a dengue for hemorrágica, você pode ir parar no cemitério. Só depende de escolher. Parque dos Girassóis, o outro lá que é o Novo Mundo, e por aí vai, né? Saudade, tá certo. É isso aí. Bom pastor, né? Então. Mas pode escolher também ser cremado, não tem problema. Gente desobediente é assim. Aí a Bíblia fala assim, ó, o desobediente, o incauto, ele vai, avança sobre o perigo e sofre as consequências. Se a Bíblia está falando, eu acho que eu também tenho direito de falar, né? A Bíblia está falando que tem gente que é teimoso. E se você é um desses, veste, carapuça, tá? Para depois você não ficar reclamando que o sistema de saúde não te cuidou, não cuidou direito, e eu tô aqui com sequelas do não sei o quê. Por que você tá? Não, a minha casa... quando é injusto, aí o capelão também forma coro com você. Os seus vizinhos precisam ter uma visita daqueles homens e mulheres que são aí da controle de zoonoses, né? E levar uma multa para poder limpar a sua casa. Mas olha, presta bem atenção aqui. Faça a sua parte, limpe a sua casa. Esqueça os outros, tá? Escorpião também, limpe aí a sua casa. Não deixe que os escorpiões proliferem dentro da sua casa. Fazendo isso, você vai eliminar aí 50%, 60% da possibilidade de você ter uma dessas doenças aí ou ter uma picada de um escorpião
ou do mosquito infectado com a dengue hemorrágica que pode te matar. Uma outra coisa que eu preciso te alertar é sobre o exercício entre 10 e 16 horas. Mas eu estou falando especificamente do exercício ao ar livre. Presta atenção. Aqueles que são feitos dentro de academias, pode fazer numa boa, tá? Você não vai ficar desidratado, porque normalmente tem ar-condicionado e tem água para se tomar ali facinho. Agora você que é teimosão, sabe o teimosão? Isso, você é teimosão. É que no domingo acabou indo parar na UPA, né? Então, eu vivo falando, olha, não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Mas aí tem o teimosão, né? Nós vamos batizar ele de teimosão. Então, teimosão, presta atenção aqui, ó. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, porque você corre o risco de ter uma insolação e uma desidratação, tá? E aí você vai para o sistema de saúde, no sistema de saúde você vai sobrecarregar, vai aumentar a quantidade de pessoas lá, e aí, ó, não adianta reclamar, tem que ir pela fila, tem que ir pelo que é justo. Você foi procurar, né? É igual o pessoal que vive aí, fazendo grau, né? Dando grau em moto. E aí chega na UPA, quer ser atendido com urgência, porque tá todo ralado. Ué, mas que culpa aquelas outras pessoas ordeiras têm de você estar querendo fazer grau na rua, né? Que culpa? Você procurou, você espera na fila agora, para você aprender que você não é para levantar a moto. Já é demais andar sobre duas rodas. Ainda quer andar sobre uma? Por favor, né? Então, se você está procurando, a hora que você achar, não fique desesperado para ser atendido. Sofra lá a dor, não deve dar nem remédio para dor, tá? Fazendo assim, esses vândalos, né? Desocupados, desordeiros, vão parar com essa palhaçada. E aí tem muita gente que fica falando, mas a polícia não chamou, porque não veio, a ambulância demorou não sei quanto. O que ele estava fazendo mesmo? Estava orando? Ele levanta a moto num lugar onde é para andar com as duas rodas no chão, faz um monte de coisa errada, acelera acima do limite, faz uma barulheira tremenda e acha que o sistema ainda é ruim por não atendê-lo? Deveria ir preso, sabe? E pagar as custas da ambulância. Deveria, quando falar assim, estava com a roda levantada, eu estava acima da velocidade, deveria chamar uma ambulância particular e levar ele para um hospital particular e lá no hospital particular ele pagar a conta. Assuma o risco daquilo que você está causando. Tô brabo não. Tem gente aí que tá falando que eu tô brabo. Não tô brabo. É a realidade. Sabe por quê? Porque aí depois eu e você, homens e mulheres ordeiros, homens de bem, que estiverem procurando o sistema de saúde por uma situação que não tem como evitar, tem que esperar, porque chegou um bonito com emergência. Deve levar para a emergência do particular. Eu vou até mandar para os deputados e senadores um projetinho dizendo: aquele que estiver descumprindo a lei, que estiver procurando arrumar encrenca, que pague pelo seu serviço de saúde. Não é assim que deve ser? O sujeito entra dentro da casa de uma pessoa, sabendo que a pessoa está lá e querendo vandalizar lá, né? Fazer um vandalismo dentro da casa do sujeito, porque sabe que agora todo homem e mulher, cidadão de bem, está desarmado, entra lá para poder roubar. Mas lá dentro tem alguém que tem uma arma que não foi devolvida. E ele taca fogo nesse sujeito. Aí ele vai para a UPA e tem que ser atendido com urgência. Para quê? Quem mandou ele pular o muro, pular a cerca, pular? Não tem desse negócio de ter que furar a fila. O cara precisa ter em mente que ele vai ser punido. Tem gente que fala, a justiça não funciona por isso. Mas a justiça não começa a não funcionar lá no atendimento de saúde. Tá bom?
E se você é daqueles que gosta de querer ficar tomando as coisas dos outros na mão grande, sabe assim? Uma hora ou outra você vai encontrar uma mão grande no pé do vidro, tá? Escuta o que eu tô falando. Tô sabendo aí de uns sujeitos aí que anda fazendo coisa errada e o papai e a mamãe passando a mão na cabeça. Então não tem que ficar passando a mão na cabeça. O capelão é militar. Militar é desse jeito. Não é nada disso. É o que eu penso mesmo. Tá? Eu penso isso. Se você não quer viver em sociedade, pega suas coisas e vai pro meio do mar. Vai lá viver com canibal lá, que aí já não quer viver em sociedade, não quer respeitar a regra. Depois você quer que as regras sejam respeitadas para você. Regrinhas de ser atendido com urgência porque está em situação de risco. Quem procurou? Tá? É assim que eu penso. Você não deve ter prioridade sobre ninguém. Se você não limpa a sua casa, se você deixa um monte de detrito, um monte de problema, um monte de dificuldade, é picado por um escorpião, não deve ser atendido com prioridade. Ah, mas não sabe... Ali... Não, a sua casa está suja? Coisas que você poderia ter feito? Não, peraí, a casa do sujeito é limpinha. Não. Então, atende ele, fura a fila do jeito que precisar. Atende esse sujeito. Agora, o cara gosta de viver no meio da bagunça. E aí depois quer ter prioridade sobre os outros que são ordeiros? Que sociedade é essa? Não tem. E também não tem oração que vai furar a fila de nada não, tá? Tem gente que fica achando, vou lá para orar. Não vai, não adianta, não vem nem pedir. Não peça porque eu vou falar. Certo? Gente que não quer saber de estudar e depois quer vir pro capelão, pro pastor orar para poder passar no vestibular, passar no não sei na onde. Uai, mas como assim? E os outros que se esforçaram, gastaram tempo para poder fazer? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa por você? Não vai não. Ou você se prepara, você coloca as suas habilidades à disposição de Deus para Ele poder te ajudar. Ele vai te ajudar a lembrar. Mas não vem com esse negócio de querer, não estudei, fui pra balada, fui pro clube, fui pra festa, fui pra não sei na onde, e aí depois vem querer que hora pra poder passar. Isso não é evangelho não, meu filho. Pode largar a mão disso aí. Tá? E outra coisa aqui, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Estão falando aí que eu, como capelão, pastor, não posso ficar pegando no pé. Eu nunca peguei no pé do prefeito ou de quem quer que seja, tem um mosquito perturbando aqui, em política nada como pastor, sempre como cidadão, tá? Cidadão, não ponho não, tá? Nunca. Não vem com esse negócio não, tá fazendo coisa errada, precisa ser falado. Depois não vim daqui 20 anos falar, foi um bom prefeito, não foi não. Não foi. Fazendo coisa errada, largando um monte de coisa aí, um monte de problema. Um monte de dificuldade aí. Vem com esse negócio de querer tapar o sol com a peneira, não. Que é bravo, vocês me viram bravo. O dia que vocês me verem bravo, vocês vão falar, nossa, esse é o capelão? Estamos conversados, então? Já está com 14 minutos e eu ainda não falei do versículo. Vou falar do versículo. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Você já parou para pensar que a vida é muito breve? Não sei você, mas outro dia eu estava em um culto, até era de uma igreja batista. E não foi outro dia, foi ontem. O pastor estava falando dos dias da vida da gente, se a gente cometer 3 pecados por dia, se você já viveu X dias, você teria como saber mais ou menos quantos pecados você cometeu. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, é uma situação que muitas vezes, não poucas, muitas vezes,
a gente não para poder pensar, né? Isso me colocou. Eu gosto muito de números. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, eu marco quase tudo que eu posso. Na realidade, eu, pastor Estevão, já vivi 21.300 e poucos dias aí, acho que 28. 21.328 dias. Se fosse para multiplicar isso por 3, vamos supor que fosse 22 mil dias. 66 mil pecados. E o que eles estavam falando faz sentido, porque na maioria das vezes a gente não põe sentido nessa situação de dizer assim, você comete muito mais de 3 pecados por dia, tá? Eu cometo muito mais que 3 pecados por dia, principalmente na hora que eu preciso ter um pouco mais de complacência com as pessoas, sabe? Principalmente nos desobedientes. Então, ele contando, ele fazendo essas contas aí, ele falou de 70 mil pecados de gente que lá no final vai querer chegar e falar com Deus e dizer, por que o Senhor não vai me deixar entrar no céu? E a pergunta é bem ao contrário, por que eu deixaria você entrar aqui? O céu é meu. Aqui tem regras. E eu gosto de regras justamente por causa disso. Porque quem cumpre a regra não precisa ficar com medo de ninguém. Tem gente que vai, a polícia estava lá. Mas é porque... Não é por causa de nada que eu sou, nada disso. Eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Pode ter o tanto de lapela que quiser. Não faz diferença. Porque ele só está ali para poder me favorecer. Homem de bem, cidadão de bem, pessoa de bem, não precisa temer a polícia. Não precisa. Sabe por quê? Porque ela foi colocada para poder te defender. Mas existem aqueles que são maus. Em todo lugar, né? Em todo lugar tem. Nem por isso eu vou classificar todos como batatas podres, né? Então presta bem atenção. A oração nesta tarde de segunda-feira, primeiro dia útil do mês de dezembro, né? Ajude-nos a entender como a vida é breve, Deus. Para que nós entendamos como devemos viver com sabedoria. Para quê? Para que a gente possa degustar os dias, dia a dia. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que foi visitar um amigo e tinha lá uma casa velha e que ele ficou olhando para aquela casa dizendo quantos momentos felizes essa família que construiu essa casa passou aí dentro. Estas grandes reuniões, porque era uma casa de fazenda muito grande, mas que agora está em ruínas, não tem ninguém morando, o mato já tomou conta, já não tem mais janela, o telhado já foi embora há muito tempo. E aí ela começou a analisar, e aí eu parei para poder ver aquela análise que ela estava fazendo daquela casa, e eu disse, e nós somos assim também. O tempo passa, e logo, logo ele voa, e nós desaparecemos. Muitas pessoas, não poucas, muitas, já morreram em Ribeirão Preto. Creio que os que já morreram até hoje é uma população maior do que da que existe hoje em Ribeirão. 730 mil pessoas. Não tenho catalogado isso, eu não sei quantos morreram, mas muito provavelmente ao longo desse tempo todo em que Ribeirão foi instituído como cidade, né, emancipado de São Simão, porque eu não sei se você sabe, Ribeirão Preto era distrito da cidade de São Simão. Né? Então presta atenção aqui. Nesse tempo todo em que Ribeirão houve uma emancipação e ela se tornou uma cidade, já deve ter morrido mais pessoas do que estão vivendo hoje dentro de Ribeirão. E quantas dessas você
conhece ou conheceu ou sabe quem são, o que fizeram, onde estão. Você já foi no Museu do Café em Ribeirão? Você tem lembranças do Museu do Café em Ribeirão Preto? Tempos em que você ia lá e tinha uma bandinha tocando no domingo à tarde? Se você for lá, você vai ver que tá tudo deteriorando, tá acabando. E existe um tal de IPHAN aí, né, que toma conta do patrimônio histórico, que deveria tomar conta, né? E aí você pode parar lá e ficar pensando, nossa, vivi aqui muitos. Se você aí esteve aí nesse Museu do Café algum tempo atrás, você vai lembrar com saudade daquele lugar. Hoje está acabando. Quem sabe aquelas pessoas que foram ou que se hospedaram no Hotel Brasil, ali no centro, na Jerônimo Gonçalves, esquina com a General Osório, perto da rodoviária. Quantas pessoas passaram por ali? Noites de gala, reuniões, homens de chapéus, com seus coletes, com seus ternos, muito bem passados com vincos, muito bem feitos, os seus sapatos de cromo alemão e aquelas festas com mesas muito fartas, e eram os barões, os coronéis. Dá para poder parar lá e pensar e olhar e falar assim, a vida voou. E aí vem o versículo 12 do Salmo 90 dizendo assim, ajuda-nos a entender como a vida é breve. Basta perguntar, se houvesse a possibilidade de perguntar para esses barões, para os coronéis, para esses capitães, os capitães todos aí que passaram. Perguntar para ele, olha, Coronel Francisco Schmidt, como foi viver? Foi rápido demais. Salmo 90 está dizendo isso para você hoje. Você que está respirando, ainda tem a possibilidade de viver a vida. Apesar de ela ser breve, você pode vivê-la com sabedoria, fazendo o seu melhor pelos outros, marcando a sua passagem aqui como uma passagem que seja frutífera. Mas eu não estou fazendo para ninguém. Eu não estou perguntando se você está fazendo para alguém olhar. Não estou querendo saber disso. Quero saber como é que você vai ser lembrado. Como é que você vai ser lembrado? Daqui 50 anos, daqui 100 anos. Passou por aqui em 2024. Lá no ano 2124, alguém falando, há 100 anos atrás, um cidadão que fazia o quê? Não marcou a história. Não mudou a história. Não fez diferença na história. Por mais que a gente se esforce em fazer. Vocês nem têm ideia. É muito pouco para poder ser lembrado. A hora que o capelão morrer, vai todo mundo junto. Tudo igual. Ele faz isso aqui, ó. Limitados, mas que são enxergados no céu. A terra pode não valorizar, mas os céus valoriza e bate palma. Lá é o verdadeiro reconhecimento. Por isso, entender como a vida é breve aqui faz com que nós saibamos que nós temos um Deus que é eterno. Isso faz toda a diferença. Aí nós vamos começar a viver com sabedoria o tempo que nós temos. Porque conforme o meu, vamos supor que já foi 66 mil dias. 22 mil dias. Então, tá faltando quantos mil dias para mim poder ir embora daqui? Mas você fica falando dessas coisas, parece que... Não, meu irmão, é assim mesmo. Nosso tempo é breve e é finito. Aqui nessa terra é finito. Uma hora ou outra, num abrir e fechar de olhos, você vai. Entendeu? Então fica para você essa reflexão nesta tarde de segunda-feira,
calor e vai ter chuva, tá bom? Vamos orar? Vamos orar então. Vamos orar. Pegue aí aquela sua relação e hoje nós fizemos mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, né? Eu tenho uma relação que eu quero orar junto com você, pelos seus também, né? E eu quero me somar aos seus e você soma aos meus, tá? A oração primeira é: Deus, que todos que estão com uma relação nesse momento possam ser atendidos nos seus pedidos em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma destas pessoas. Beleza? Vamos orar? Então vamos. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento e somo a minha voz com a de tantos outros que agora estão com as suas relações de pedidos nas suas mãos. Eu quero te pedir que todas essas relações, essas pessoas que estão relacionadas em todos esses pedidos, que possam ter aquilo que é necessário e aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Que o Senhor faça acontecer em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma dessas pessoas. Mas as minhas são a Dona Maria José e o Emerson, que se chama Dum, a nossa irmã Maria Dourada e a sua família, a Isabela, o Miguel, a Andresa, o Fabiano, que são as famílias, são as pessoas da família da Isabela e do Miguel. Nós te pedimos em nome de Jesus que coloque as mãos sobre essa família. Continue com as suas mãos estendidas sobre eles, guardando, livrando do mal, livrando do perigo, livrando do acidente, livrando do homem e da mulher má. Livra essa família, meu Pai. Poupa essa família. E eu quero declarar sobre a vida deles que a família deles inteirinha vai servir ao Senhor. Já servem ao Senhor. E vão ser reconhecidos como arautos de felicidade, de alegria, de paz, de prosperidade, onde quer que eles pisarem. Eu oro pela Dona Néia, pelo Senhor Fernando, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pelo nosso amigo Eduardo, que está lá em Piracicaba, no Hospital dos Plantadores de Cana. Eu oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão continue sendo estendida sobre essa família. Livra do mal, em conformidade com as atitudes que cada uma dessas pessoas tem tomado. Mas aqueles que são inocentes, livre-os do mal. Aqueles que estão fazendo em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida deles, que haja livramento sobre a vida. Que o Senhor coloque as coisas no lugar e que o mundo espiritual respeite esta família em conformidade com as suas atitudes. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Eu oro pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos. Que todos vocês tenham uma bênção especial neste dia. Aqueles que foram passear, que já estão de volta. Que a tua boa mão continue sendo estendida sobre as famílias que vieram para buscá-los e agora já estão trazendo-os de volta. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos adultos que estão nas escolas ou que estão nas faculdades, nas creches, aqueles que estão encerrando mais um ciclo, aqueles que estão tentando uma recuperação. Que o Senhor dê graça aos professores, a toda a estrutura escolar. Nós oramos por aqueles que estão hospitalizados, recuperando de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica, aqueles que estão se recuperando em casa. Que a bênção do Senhor continue sobre a vida de cada um de vocês. Que os nossos amigos caminhoneiros possam também ter uma bênção especial. E que o Senhor possa estar abençoando todos os caminhoneiros. Eu oro agradecido por tudo que o Senhor fez por esse nosso irmão caminhoneiro, que aí está na live, orando juntamente conosco. Muito obrigado porque o Senhor poupou a vida dele. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua,
aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão empregados, aqueles que são empregadores, empreendedores, aqueles que são homens e mulheres que estão trabalhando para desenvolver a sua empresa e gerar mais empregos num país tão complicado quanto está o Brasil nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Oramos para que a mente e o coração desses homens e mulheres que estão comandando a nação brasileira e possam ter juízo naquilo que estão fazendo. E os homens e mulheres da justiça brasileira, que o Senhor haja com justiça também com eles, assim como eles estão medindo as pessoas, que eles sejam medidos também. Eu oro pelos que estão opressos, por aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão possessos, e esses nós repreendemos esse espírito maligno sobre a vida deles e dizemos: você não tem poder sobre essa vida. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Bata em retirada, largue essa vida, saia desse corpo, você não tem poder sobre essa vida. Nós te ordenamos em nome de Jesus que saia agora, em nome de Jesus. Abençoamos todos aqueles que estão orando conosco, aqueles que vão orar conosco e aqueles que ainda não creem na oração, mas estão aí, ouvindo a nossa oração. Pai, nós te louvamos pela vida de cada um deles. Toca no coração dessas pessoas. A minha oração é para que o Senhor mude a vida e a mente de cada uma dessas pessoas. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti, levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe, uma boa tarde e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Fique em paz, fique com Deus.